pleno auge aí da tua vida, né? Você tem um filho. Assumir responsabilidade. Mãe. Mãe, hoje em dia, você colocaria o teu filho, por exemplo, com 4 anos de idade pra estudar inglês, pra estudar um outro idioma? Hoje não. Por quê? É o que a gente vai descobrir. Boa! Hoje a gente vai tratar esse tema aí, tá? Vamos imaginar aí que você tem um filho e você quer colocar ele pra estudar inglês. Porém, você não sabe se vale a pena, se não vale a pena colocar nessa idade. Então hoje a gente vai esclarecer essas dúvidas e vamos falar também um pouco sobre outras metodologias e outras formas de se estar ensinando inglês para crianças. What's up, guys? Tudo bem com vocês? Charlie aqui e hoje com uma convidada especial. Eu, Delgado. Então, galera, eu vou convencer um pouco a Delgado ali. Se ela tivesse um filho, eu vou convencer hoje o porquê que ela deve colocar pra estudar inglês, mesmo com 4, 5, 6 anos. I want to be in school. I told you I was supposed to start school in September. You wouldn't listen. Tá, vamos começar falando o seguinte. Primeiro eu quero contar um pouquinho de umas experiências que eu tive quando eu tava aprendendo inglês. Eu me lembro que eu tinha cerca de 9, 10 anos quando eu comecei a ter memórias das primeiras palavras que eu lembro no idioma, assim. Uma idade legal. Uma idade boa. Foi incrível porque o meu pai, eu me lembro que ele falou que ele ia sair de casa, ele ia sair e depois daqui a pouco ele voltava. Quando ele falou isso, eu já fiquei tipo pensando, tomara que volte, né? Ele voltou com um Play 1. Aí quando ele chegou, ele me colocou o Play 1, assim, ele instalou na televisão, tudo, eu e minha irmã fomos jogar. A primeira palavra que eu me recordo mesmo do inglês que eu tenho na minha cabeça, assim, foi que eu tava jogando o NASCAR, que é aquele jogo de corrida, foi o primeiro jogo que veio junto, e no cantinho tinha um velocímetro, e nesse velocímetro tinha tipo MPH escrito acho que assim, eu já vi no e era vídeo onde contava a velocidade. E eu lembro que naquela idade já eu olhei aquilo e falei, porra, mas não é igual o velocímetro do carro, sabe? É diferente. O que é diferente? O que significa? E eu fui atrás e eu vi que era milhas por hora, né? Então eles contam diferente. Queria só contar pra vocês essa história pra mostrar como mesmo pequenas coisas podem influenciar e vão influenciar na aprendizagem do seu filho, sabe? Kids are always better at video games. Well, I don't like it. Vamos supor então que você tem um filho de 4 anos. Primeiro me diga o que você acha de assim. Eu não vou colocar ele pra estudar inglês, porque eu acho que ele não vai aprender, ou eu acho que ele não tem ainda idade mental suficiente. Falando de experiência de nãos que eu já recebi do outro lado de alguns pais por alguns mitos e verdades, alguns pensamentos que ele tem por conta da idade. O que eu recebo muito? A criança ainda tá na fase de brincar, porque na escola ela não fica escrevendo tanto. Vou colocar meu filho, ele não vai ficar gravando tanto, porque ele vai ter que ficar repetindo várias vezes. Essa sua idade com 9 anos seria, por exemplo, a idade perfeita. Então, pra gente conseguir tirar um pouco dessas dúvidas, esses mitos assim em cima, vamos começar falando um pouco sobre a metodologia. Tipo, a metodologia mesmo, assim, do o porquê que os livros da KNN eles são diferentes dos outros livros, tá? Vamos começar falando do Kids, então, que é a idade de 7, 8, 9 anos ali que você acabou me falando. Nessa idade, o que eu acho mais incrível é que as crianças realmente são umas esponjas, assim, elas absorvem tudo. E sempre das aulas, quando eu dava as aulas ali, eu me recordava que tinha que cuidar com o que eu falo. Porque, assim, às vezes você fala 10, 15 vezes dog. Aí a criança, como que é cachorro em inglês? Não sei, teacher. Aí, se durante toda a aula você pega e solta uma palavra, tipo, que não pode ser usada, ela vai lembrar daquela palavra, tá ligado? Então, essa parte você tem que tomar um cuidado, só que isso é uma grande vantagem que a gente tem dentro dos nossos livros. Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? No, thank you. I'm sure I can manage. Falando ali da metodologia, sabe que nessa idade, mais ou menos, as crianças começam a aprender o alfabeto e aprender a realmente escrever na escola. Com 9 anos ali já é pra estar sabendo escrever bem, né? Se você for ver o primeiro livro ali da KNN, o que eu acho mais incrível é que ele inicia com poucas letras. Então a criança ela vai chegar sem falar, realmente sem saber escrever português. Ela não vai sair escrevendo inglês, mas ela vai iniciar escrevendo pequenas letras. Aí depois de um tempo ela vai colocar palavras. Depois de um tempo ela começa a fazer as frases. E assim, a KNN consegue auxiliar também no desenvolvimento da criança na própria escola regular, porque a gente acompanha a grade de ensino, sabe? Então a gente começa a evoluir a criança junto com o português. Então, além de ela estar aprendendo em português e evoluindo a parte do português dela, ela também está aprendendo inglês e evoluindo a parte do inglês. E isso, num futuro, faz com que o teu filho tenha mais facilidade em estar aprendendo qualquer assunto, não só inglês, não só português, porque o cérebro dele vai estar desenvolvido já em 2 línguas, então a aprendizagem, a forma com que ele aprende vai ser muito mais rápida. Mas, Charlie, deixa eu te perguntar, corre o risco do meu filho
filho estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, em idiomas diferentes, e ter uma confusão na cabeça dele, porque ele tá aprendendo o alfabeto na escola do ensino regular, ele também tá aprendendo o alfabeto na KNN. Corre esse risco? Não corre o risco da confusão, tá? Porque, assim, o cérebro das crianças se desenvolve de uma forma muito mais rápida que adulto. Quando a gente é adulto, a gente tem uma série de preocupações. Tipo assim, pô, eu tô aprendendo inglês, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ir lavar louça, eu tenho que fazer o almoço da manhã. A criança, nessa idade, ela tá muito preocupada apenas consigo mesmo. Então, a forma com que ela tá aprendendo, ou a mais que ela tem, sabe, não é um peso pra rotina ou pro dia a dia dela. Então, ela consegue desenvolver muito mais rápido. We need more learning about things. More learning about things. Yes, we're at a very critical age. You have to feed our minds. Feed our minds. Great. Okay, what else? Você ia gostar que o teu filho, por exemplo, chegasse da escola, tirasse o uniforme, escovasse os dentes, colocasse a roupinha dele ali normal, fizesse as tarefas, aí depois disso arrumasse a cama. Você ia gostar que teu filho tivesse essas rotinas e fizesse essas coisas, né? Sim. Então, isso é uma das vantagens de colocar ele pra estudar tão cedo ali na KNN, tá? Porque eu vou te falar coisas que a gente ensina extra-sala, mas ao mesmo tempo dentro da sala, você vai entender. Tipo assim, ó, rotina. Rotina é algo que a gente cria nas crianças dentro do módulo Kinder. Por quê? Porque sempre que eles chegam na escola, eles têm uma rotina. Ou seja, o professor vai recepcionar eles, eles vão com um KNN Train lá, até a sala de aula. Chegando na sala de aula, eles fazem um warm-up, que é tipo um aquecimento. Aí após isso, eles pegam e vão pra parte do livro, eles fazem atividade, eles dão bye-bye pro English Hat, que é o chapéu mágico. Mas é como que é? Tipo, ai meu God. É tipo assim? É tipo isso, você não pode colocar, você colocou o chapéu na cabeça, você tem que falar inglês automaticamente. Only English. Only English, exatamente. Não tem essa opção. Isso é uma das vantagens ali de se estudar o Kinder. Outra vantagem que a gente tem ali, sabe quando você tá vendo uma criança, aí você vai jogar bola, vai brincar com ela com alguma coisa. Aí você joga a bola, ela faz assim... Coordenação motora. Coordenação motora. Ou, sabe quando a criança tá correndo, ela tropeça e cai no chão e levanta e sai correndo de novo? Então, isso também é coordenação motora. E a gente tem esses dois tipos. A gente tem a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. E a KNN vai desenvolver os dois também no teu filho. E isso a gente desenvolve dentro da KNN através do livro, que tem várias atividades no livro de tracejados, de escrita. Então a gente vai desenvolver a caligrafia, como pegar no lápis e tudo mais, então desenvolve a coordenação motora fina. Outra coisa que a gente desenvolve a coordenação motora fina também são através das atividades elaboradas dentro de sala, não só escritas no livro, mas também as construções que eles têm que fazer. A coordenação motora grossa, a gente faz muita atividade externa, a gente brinca com bola, a gente faz elas correrem, então a gente faz muita brincadeira em inglês realmente, e isso até puxando um assunto que você falou, né? É muita brincadeira, mas não existe uma forma de você ensinar uma criança que não seja brincando. Elas aprendem brincando. É a idade pra fazer isso. Agora, um adulto, a gente não vai pegar, vamos fazer um elefante colorido ali fora pra ensinar inglês. Criancinha, ela não vai querer falar sobre, o que você pensa em comer amanhã. Não, ela quer brincar, ela quer se divertir. Então, isso a gente faz e desenvolve a coordenação motora grossa. Toda essa parte, a gente vai desenvolver também no teu filho, sabe? Então, já temos 3 vantagens aí. A parte da rotina, a parte da coordenação motora grossa e a parte da coordenação motora fina. Mas ainda tem mais uma parte, que é a sociabilidade. Então, o seu filho, na hora do break, por exemplo, né? Ele vai brincar com outros alunos, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai interagir com os colegas, e tudo isso vai facilitar também na hora dele fazer amizades fora da escola, de ser uma pessoa sociável e com respeito em cima dos outros também, porque como é uma turma pequena, a gente consegue dar uma atenção muito grande pro teu filho individual. Ele não fica perdido no meio de outras 30 pessoas e uma outra pessoa batendo no teu filho, por exemplo. Green eggs and ham. I do not like them, Sam. I am. Okay? Now, see, he was going to punch Sam I am, but he walked away. You don't punch, see? Com 4 anos, o que ele sai aprendendo? Ele já sai falando tudo? A gente tem que entender que, não, ele não vai sair depois de 1 ano, por exemplo, dos 4 aos 5, vamos usar essa idade, de 4 anos a 5 anos, ele vai fazer 2 livros ali dentro da KNN. Não, ele não vai sair falando inglês, desculpa, isso tem que ser dito, ele não vai sair falando inglês, ele vai sair com um conhecimento no inglês bom, para a idade que ele tem. De verdade, vamos comparar ali o português dele. Uma criança de 4, 5 anos, cara, ela tem um português muito limitado também. Ela fala muito errado, ela conjuga verbos errado, ela não tem noção, ela
normalmente essa criança ela tá reproduzindo sons ainda que ela escutou dos pais e ela faz essa associação. Se eu perguntasse às vezes pra ela, o que é uma câmera? Pode ser que a criança não saiba, mas se você mostrar o que é aquilo, é uma câmera, ela vai saber por causa dessa associação de imagem e som. E ela tá estudando ali 2 horas por semana, né? Então o contato que ela tem com o idioma também não é tão profundo quanto. Por isso dos flashcards. Por isso dos flashcards e por isso que a gente orienta os pais também a como auxiliar os seus filhos em casa. A outra pergunta era sobre o quanto que ele vai aprender. Nesse primeiro livro, ele vai estar aprendendo ali as letras do inglês, ele vai estar aprendendo algumas ações, a gente vai estar falando muito sobre o I, que é o eu, e como é uma idade que eles são muito individualistas, eles vão estar muito falando sobre eu como, eu bebo, I love, eu amo, só sobre o eu. Então nesse primeiro livro eles vão aprender a falar sobre eles mesmos, vão aprender algumas ações, vão aprender também alguns vocabulários, mas o principal foco nesse livro nosso é fazer com que a criança ela se adapte ao inglês, que ela não sinta medo, que ela se sinta à vontade, que ela tenha uma imersão mais profunda nesse idioma, sabe? Realmente ela não vai sair falando inglês, mas ela vai ter uma maior facilidade para aprender isso com mais velocidade. Isso que é o ponto, sabe? Você vai conseguir muito bem comparar um aluno que faz inglês desde cedo e um aluno que aprendeu, que começou com 9 anos. Por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos, eu vou colocar ele agora no inglês. Você tem um filho de 4, ele já tá estudando. Quando meu filho tiver 10, 11 anos, o teu filho vai ter o mesmo tanto de conhecimento mais ou menos que o meu, porque ele começou antes e ele aprende mais rápido. Então, essa linha, ela vai se encurtando e a gente vai ultrapassando mesmo quem começou mais velho, sabe? Eita, calma lá que daqui a pouco a gente continua com o vídeo, mas antes eu tenho um recadinho muito legal pra te dar. Já pensou em aprender inglês de uma forma totalmente gratuita e ainda levar um certificado por isso? Então eu te apresento o KNN Express. Procure a escola KNN mais próxima de você através do link que tá aqui na descrição e bora aprender inglês. Outra coisa que faltou te falar. Conta. Assim, pra gente é muito fácil isso. Por exemplo, se eu for te fazer uma frase em mímica e eu quiser falar alguma Eu sou boa coisa. imaginação, tá? Então, vai, o que eu tô falando? Ele toca bateria. Perfeito! Isso se torna muito mais divertido para uma criança. Se a gente gosta de fazer, brincar de imaginação, imagina uma criança. E isso é uma das formas que a gente tem de abordagem quando a gente tá falando do infantil também. Então, além de toda essa parte que eu te expliquei sobre a forma com qual a gente ensina, né? A gente também tem algumas estratégias de ensino dentro da sala de aula que, tipo, fazem uma diferença gigantesca pro seu filho. A gente ensina muito através desse body language que a gente chama, sabe? Que é essa linguagem corporal. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Como que a gente vai ensinar ela? A gente vai ensinar ela através de gestos. Então, a gente se cansa na sala de aula de ficar fazendo e criando gestos para as crianças entenderem e conectarem as coisas. And don't underestimate the importance of body language. Os pais, né, eles precisam ter uma noção da forma com qual eles abordam os filhos, a forma com qual eles cobram algo deles também, sabe? Essa forma de abordagem, às vezes, é algo que trava muito o teu filho, é algo que deixa ele envergonhado e faz ele se frustrar. Então, a forma com que você aborda e conversa sobre o seu filho vai influenciar diretamente também na velocidade com que ele evolui e no medo que ele pode ter de aprender novas coisas, sabe? E a decisão também do passo vindo de quem é responsável por essa criança, Exato. né? A gente tá falando muito pontos positivos e do porquê colocar, mas a gente tem que entender também que esse passo vai vir de quem é responsável, né? Exato. All right, Haley, honey, go and have fun. Thank you. Okay. All right. Mas, e agora? A pergunta que não quer calar. Depois de hoje, a gente falou muitas coisas boas e ainda falta falar muita coisa. Se você tivesse mais tempo aqui comigo, eu te convencia de matricular 2 filhos e não só um. Mas, então a pergunta. Agora, depois desse vídeo, você matricularia o seu filho com 4 anos, com 9 anos? Matricularia. Com 4, com 5, com 6, com 9. Entendi que eu tenho que tomar esse passo. Perfeito. Cara, mandou bem, tá? Valeu, mandou muito bem. obrigado. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like ali e comenta, cara. Conversa com a gente, eu quero entender. Já pensou em matricular teu irmão, teu filho? Não pensou ainda? Tá com isso na cabeça pra dar esse passo? Já tomou esse passo? Qual é a experiência? Qual foi a evolução? Conta pra gente, a gente conversa um pouquinho e te espero no próximo vídeo. E é isso, ficou curioso pra saber mais? Acesse o link que tá aqui embaixo, conheça os KNNs mais próximos de vocês. Valeu, galera! See you and live the road, love the journey.